Gênesis 15. A aliança cortada com Abrão e a promessa nas estrelas. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 1. Deus fala após a guerra. Abrão recusou os bens de Sodoma, e o Senhor diz: Eu sou o teu escudo e o teu galardão. Não é o que Sodoma oferece, é quem Deus é, proteção e recompensa. Quando abrimos mão do mundo, ganhamos o próprio Deus. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Gênesis 15, 2 e 3. Abrão é honesto. A promessa era de uma grande nação, mas ele continua sem filho. Eliezer, servo, seria o herdeiro. A dor da espera fala alto. Fé não esconde a pergunta. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. Gênesis 15, 4 e 5. Deus responde: O herdeiro será do próprio corpo de Abrão, e o leva para fora, de noite, para olhar as estrelas. Conta, se podes. Impossível. Assim será a tua semente. Da tenda vazia para o céu cheio. A promessa é ampliada. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Gênesis 15, 6. Versículo central da Bíblia. Abrão creu no Senhor. Não nas circunstâncias, não na idade, não na esterilidade. Creu na palavra. E Deus o declarou justo, justiça pela fé antes da lei, antes da circuncisão. Aqui nasce o Evangelho. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para a herdares. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Gênesis 15, 7 e 8. Deus lembra o passado. Te tirei de Ur. Abrão pede confirmação. Pedir sinal não é incredulidade quando vem de um coração que já creu. É desejo de segurança na aliança. E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu. Gênesis 15, 9 e 10. Deus manda preparar um ritual de aliança. Animais cortados ao meio, partes uma diante da outra. Nos pactos antigos, os que faziam aliança passavam entre as partes, dizendo: Se eu quebrar, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais. É pacto de sangue, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Gênesis 15, 11 e 12. Abrão guarda a aliança, espanta as aves de rapina, e cai em profundo sono, escuridão e espanto. O peso da aliança vem sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual hão de servir, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Gênesis 15, 13 a 16. Deus revela o futuro. Escravidão no Egito, 400 anos. Juízo sobre a nação opressora. Saída com grande riqueza. E a volta à terra na 4ª geração. Por quê? Porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus é paciente até com Canaã.
Juízo tem tempo certo, Abrão morrerá em paz. A promessa é maior que a vida dele. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Gênesis 15, 17 a 21. Abrão dorme. Só Deus passa entre as partes. Forno de fumaça e tocha de fogo. Presença de Deus. A aliança depende de Deus, não de Abrão. É graça unilateral. A terra é prometida com fronteiras claras, do rio do Egito ao Eufrates, e os povos são nomeados. A promessa é específica, histórica, geográfica. Gênesis 16. Agar, Ismael e o Deus que vê ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse, pois, Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura, terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis 16, 1 e 2. 10 anos em Canaã. Promessa feita, promessa demorada. Sarai está estéril. Propõe um costume da época. A serva gera no lugar da senhora. O Senhor me tem impedido. Frustração vira atalho. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Como Adão ouviu Eva, o homem da fé ouve a voz errada. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao cabo de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e, vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Gênesis 16, 3 e 4. Sarai entrega a Agar, Abrão consente, Agar concebe, e despreza Sarai. O atalho gera soberba, a carne sempre cobra. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela, pois, que concebeu, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe como bom for aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. Gênesis 16, 5 e 6. Sarai culpa Abrão. Abrão se omite. Faze-lhe como bom for. A serva é afligida e foge. Família ferida. A impaciência gera dor para todos. Mas Deus vê a aflita. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Gênesis 16, 7 a 9. O anjo do Senhor, aparição do próprio Deus, encontra Agar no deserto. Pergunta com nome e condição. Agar, serva de Sarai. Deus conhece e nomeia, manda voltar e se humilhar. Não aprova a situação, mas ordena submissão. Deus trabalha mesmo em caminhos tortos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Gênesis 16, 10 e 11. Promessa a Agar, descendência numerosa. O nome do filho, Ismael. Deus ouve. Deus ouve a aflição da desprezada. O céu se inclina para o deserto, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele,
e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Descrição de Ismael, feroz, em conflito, mas habitando diante dos irmãos. Consequência dura de uma decisão da carne. Deus abençoa, mas não apaga as consequências. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Por isso, se chama aquele poço Birlai-Roi, eis que está entre Cádiz e Beredi. Gênesis 16, 13 e 14. Agar nomeia Deus, El-Roi, Deus da vista, o Deus que me vê. No deserto, a serva egípcia tem revelação. O poço se chama Birlai-Roi, poço do vivente que me vê. O Deus da aliança é também o Deus do marginalizado. E Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que Agar tivera, Ismael, e era Abrão da idade de 86 anos. Quando Agar deu à luz Ismael, Gênesis 16, 15 e 16, nasce Ismael. Abrão tem 86 anos. A promessa parece cumprida, mas não é o filho da promessa. A carne se adianta, mas Deus não muda o plano. Gênesis 15 nos mostra que a justiça vem pela fé, que a aliança depende de Deus e que o futuro está nas mãos dele, mesmo quando envolve 400 anos de espera. Gênesis 16 nos mostra que a impaciência gera Ismael, que Deus vê a aflita no deserto e que ele é El-Roi, o Deus que vê, que ouve e que fala. Na próxima parte, veremos Gênesis 17, a aliança da circuncisão, os nomes mudados e a promessa de Isaque. Se este estudo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém e inscreva-se para continuar a série. Escreva nos comentários o que mais te marcou. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima.